A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube do Pastor Ocemar Almeida. Que a graça de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Hoje é com muita alegria que estamos de volta aqui para mais um vídeo, mais uma mensagem, mais uma palavra de Deus. E pedimos que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração e através dessa mensagem você seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Você pode compartilhar à vontade esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos, porque não falamos de religião e nem de igreja de ninguém, nós só falamos da palavra de Deus, e com o intuito de crescimento na fé e no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Esse canal do YouTube vem somente fortalecer a sua vida. Não vem direcionar você a nenhuma igreja. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. É Ele que se encarrega dessa parte. Então eu te convido a se inscrever no canal gratuitamente, não precisa pagar nada. Jesus já pagou. Curta, comenta e compartilha o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar de algo muito interessante que nos traz um alerta para cada um de nós. Vou falar de alguns homens que resolveram desafiar a Deus. Decidiram resistir à voz de Deus, teimaram ali no seu próprio ponto de vista, e foi uma catástrofe. Mas, como está registrado na Bíblia Sagrada, serve para nosso crescimento, serve de um alerta para cada um de nós. E o primeiro que eu quero comentar com vocês, eu quero falar de Faraó. Nós vamos encontrar esse relato no livro de Êxodo, capítulo 7 até o capítulo 14. O Faraó do Egito é um exemplo clássico de teimosia. Mesmo após Deus enviar Moisés com sinais poderosos e pragas sobre o Egito, Faraó simplesmente resistiu repetidamente em libertar os israelitas. A sua teimosia o levou a endurecer o coração várias vezes. Várias e várias vezes. E aí, Deus resolveu repreender Faraó. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, culminando com a morte dos primogênitos. E por fim, Faraó perdeu não apenas seu filho, mas também todo o seu exército ao tentar perseguir os israelitas até o Mar Vermelho, onde Deus os afogou. Foi uma catástrofe. O preço da desobediência, o preço da teimosia. Um outro fato também interessante que nós temos é no livro de Jonas, profeta Jonas. Deus ordenou que Jonas fosse pregar à cidade de Nínive, mas ele teimosamente tentou fugir para a cidade de Tarsis, não querendo obedecer à ordem divina. Resultado, Deus o repreendeu ao enviar uma grande tempestade no mar, e Jonas foi engolido por um grande peixe. Ele ficou no ventre do peixe por 3 dias, até que se arrependeu e decidiu obedecer a Deus. Bom, esse pelo menos se arrependeu e obedeceu ao Senhor. Um outro caso é Balaão. Está registrado no livro de Números, capítulo 22. Balaão, um profeta, foi chamado pelo rei Balaque para
amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus o advertiu a não ir. No entanto, Balaão não levou em conta e teimosamente seguiu em frente com seus planos, cobiçando o pagamento que receberia. Resultado: Deus enviou um anjo para barrar o caminho de Balaão. A sua jumenta viu o anjo, parou, e após a resistência teimosa de Balaão, a jumenta falou com ele. O anjo de Deus então o repreendeu diretamente por seu caminho perverso. O outro é Nabucodonosor. Está registrado no livro do profeta Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor era arrogante e teimoso, recusando-se a reconhecer a soberania de Deus, mesmo após testemunhar vários sinais. Resultado: Deus o humilhou, fazendo com que Nabucodonosor perdesse sua sanidade por 7 anos, meus irmãos, vivendo como um animal, até que reconhecesse a autoridade de Deus sobre os reinos dos homens. Que vergonha! O outro personagem é um discípulo, Pedro. Encontra-se registrado no livro de Mateus, capítulo 16 e João, capítulo 13. Apóstolo Pedro, em 2 ocasiões, ele demonstrou teimosia. Primeiro, ele teimou em não aceitar que Jesus teria que sofrer e morrer. Em Mateus capítulo 16. Mais tarde, durante a última ceia, Pedro teimosamente recusou-se a deixar que Jesus lavasse os seus pés. João capítulo 13. Resultado: Jesus o repreendeu fortemente em ambas as ocasiões, dizendo a Pedro para não tentar impedir os planos de Deus, e no segundo caso, explicando que era necessário aceitar o serviço de Cristo para ter parte com Ele. Agora, algo aqui mais contundente. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 48, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Sabe o que aconteceu isso? Com o rei Saul. Isso aconteceu com o rei Saul. A quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele sofreu várias punições por sua desobediência ao Senhor. E sendo a principal delas, a perda do reino e o rompimento de sua relação com Deus. Aqui eu vou listar para vocês onde estão os principais episódios de sua desobediência e as punições associadas. Em 1 Samuel, capítulo 13, Saul ofereceu sacrifícios que não lhe competiam. Em um momento de crise militar, Saul ficou impaciente com a demora do profeta Samuel e decidiu ele mesmo oferecer o sacrifício, algo que apenas o profeta tinha autoridade para fazer. Essa atitude mostrou falta de fé e obediência às instruções de Deus. Faltou fé e obediência a Deus. Resultado:
Samuel repreendeu Saul e anunciou que seu reino não se firmaria. Deus procuraria um homem segundo o seu coração para reinar em Israel. E esse homem seria Davi. O versículo-chave desse assunto é 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Quando o profeta diz assim: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Em outro episódio, Saul poupou Agag e o despojo dos amalequitas. 1 Samuel capítulo 15. Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas e não poupasse nada, nem mesmo os animais. No entanto, Saul poupou o rei Agag e os melhores animais, justificando que os animais seriam sacrificados ao Senhor. Olha só. Deus, mais uma vez, usa o profeta Samuel. Samuel o repreendeu duramente, dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar, e que por sua desobediência Deus o havia rejeitado como rei de Israel. Olha só, uma catástrofe. A desobediência é um abismo chamando outro abismo. Como se não bastasse, em 1 Samuel capítulo 16, ocorre a perda do Espírito de Deus e um tormento espiritual. Olha o que a desobediência e a teimosia acarreta na vida da pessoa. A rejeição de Saul por parte de Deus foi acompanhada pela retirada do Espírito do Senhor que estava sobre ele. Após isso, um espírito maligno começou a atormentar Saul, indicando um julgamento espiritual em sua vida. Como foi a punição? O tormento emocional e espiritual de Saul foi uma consequência direta da sua rejeição por Deus. Isso levou Saul a um estado de inquietação, insegurança e crescente paranoia, especialmente em relação a Davi, o próximo rei escolhido por Deus. Saul sabia que Davi era o escolhido por Deus, mas a desobediência, a teimosia foi tão grande que ele resolveu perseguir Davi e tentar destruir Davi. Mas Saul não aprendeu com as situações. Saul não aprendeu com as circunstâncias. Em 1 Samuel capítulo 31, a desobediência ao longo da sua vida, Saul continuou a demonstrar desobediência a Deus, inclusive consultando uma feiticeira em Endor. 1 Samuel capítulo 28, algo expressamente proibido por Deus, ainda mais por um rei, quem deveria ser o exemplo. Qual foi a punição? A consequência final de sua desobediência foi a derrota dos israelitas pelos filisteus, na qual Saul e seus filhos morreram na batalha. Saul, ferido gravemente, acabou tirando a própria vida para evitar cair nas mãos de seus inimigos. 1 Samuel capítulo 31, versículo 4, diz assim: Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Resumo da punição:
perda do reino. Saul foi rejeitado como rei e Deus escolheu Davi para substituí-lo. Perda do favor divino. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, resultando em tormento espiritual. Uma morte trágica. Saul e seus filhos morreram na batalha contra os filisteus, encerrando seu reinado de maneira trágica. A história de Saul é um lembrete poderoso sobre os perigos da desobediência a Deus. Mesmo ele sendo ungido e escolhido, ele foi punido por sua teimosia, pelo seu orgulho e a falta de submissão à vontade divina. Esses exemplos bíblicos, eles mostram como a teimosia pode afastar as pessoas do caminho de Deus e como ele, em sua misericórdia, os repreendeu para que pudessem aprender e mudar de atitude. São lições poderosas para aplicar na vida e ensinar a importância da humildade e da obediência. Em resumo, não vale a pena desobedecer à voz de Deus. Inscreva-se no nosso canal, curta, comenta e compartilha. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos e reconhecemos a tua soberania sobre todas as coisas. Sabemos que tu és o Criador do universo, aquele que tem o poder e a autoridade sobre nossas vidas. Neste momento pedimos que nos ajudes a entender a importância de nos submetermos à tua vontade com reverência e humildade. Perdoa-nos, Senhor, por qualquer atitude de orgulho ou teimosia que de alguma forma tenha nos levado a desafiar os teus caminhos. Sabemos que os teus planos são perfeitos e que a tua sabedoria está além do nosso entendimento. Ajuda-nos a reconhecer que não devemos, Senhor, não devemos nunca resistir ou questionar a tua autoridade. Dá-nos um coração humilde, pronto para te obedecer em tudo. Que possamos ouvir a tua voz com atenção e seguir os teus mandamentos sem questionar ou hesitar. Livra-nos da tentação de desafiar o teu poder e de seguir os nossos próprios caminhos, sabendo que o verdadeiro caminho da vida está em teu plano perfeito para nós. Ensina-nos a confiar plenamente em ti, mesmo quando não entendemos o que está à nossa frente, e a aceitar que tu sempre sabes o que é melhor. Que cada um de nós possa viver com temor santo, reconhecendo a grandeza do teu nome e a profundidade do teu amor. Em nome de Jesus, pedimos que nos guie e nos moldes nossos corações, para que vivamos sempre submissos à tua vontade, para a tua glória. Amém. Estende sua mão. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a comunhão transformadora do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, ovelhas de Israel sobre a face da terra. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a presença do Senhor vos acompanhe hoje e sempre, guiando, protegendo e fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, Jesus te ama
e pastor Ocemar Almeida também.